Identificamos a ourela do tecido principal e colocamos o tecido com o avesso voltado para nós. Identificamos a ourela da entretela. A ourela da entretela deve ficar alinhada sobre a ourela do tecido principal. Aplicamos a entretela pressionando o ferro em movimentos de toque, sem arrastar. Colocamos os moldes com o fio do tecido paralelo à ourela. Fixamos com alfinetes. Marcamos todos os piques com uma caneta apagável. Cortamos. Repetimos o processo para a outra metade da parte externa do corsete. Viramos os moldes e os posicionamos novamente com o fio do tecido paralelo à ourela. Fixamos com alfinetes. Marcamos todos os piques com uma caneta apagável. Cortamos. Para o forro, dobramos o tecido, observando a ourela. Colocamos todos os moldes com o fio do tecido paralelo à ourela. Marcamos todos os piques e cortamos. Marcamos os piques também na camada de tecido que ficou por baixo. Pegamos a peça do centro da frente e a peça do busto e as posicionamos direito com... direito. Fixamos início, final e piques com alfinetes. Adicionamos alfinetes extras, se necessário. Fazemos uma costura a 1 cm e realizamos um retrocesso longo no início e no final para reforçar, pois é nessa área que ficarão os canais para as barbatanas. Repetimos do outro lado. Abrimos as peças que acabamos de unir e as posicionamos direito com direito. Fixamos com alfinetes no início, no pique e no final. Fazemos uma costura a 1 cm no centro da frente. Realizamos retrocesso longo no início e no final. Posicionamos os lados da frente e fixamos com alfinetes. Fazemos uma costura a 1 cm com retrocesso longo no início e no final. Posicionamos as costas e fixamos com alfinetes. Fazemos uma costura a 1 cm com retrocesso longo no início e no final. Consultando a tabela guia de direção de passadoria, passamos todos os valores de costura na direção indicada. Criamos os canais para as barbatanas, utilizando os valores de costura que acabamos de passar. Fazemos uma costura a cerca de 6 a 7 mm da costura de união. Realizamos retrocesso longo no início e no final para reforçar. Para a parte das costas, traçamos uma linha reta do pique superior até o pique inferior. Pegamos um viés de 1,5 cm ou 2 cm de largura, dobramos ao meio no sentido do comprimento e passamos a ferro. Este será o canal para a barbatana das costas. Costuramos ao longo de ambos os lados do viés dobrado. Deve ficar um espaço de 6 a 7 mm entre as costuras. A parte externa está agora confeccionada.
Fixamos as peças do centro da frente e do busto com alfinetes, fazendo coincidir início, final e piques. Adicionamos mais alfinetes, se necessário, para maior estabilidade. Fazemos uma costura a 1 cm. Unimos o lado da frente ao busto com uma costura a 1 cm. Unimos as costas ao lado da frente com uma costura a 1 cm. Uma vez confeccionadas a metade esquerda e a metade direita do forro do corset, unimo-las pelo centro da frente com uma costura a 1 cm. Passamos todos os valores de costura seguindo a mesma tabela guia de direção de passadoria. Fazemos uma costura de fixação, prendendo os valores de costura ao forro a cerca de 2 a 3 mm da costura de união. Repetimos para todos os valores de costura. Cortamos o excesso dos valores de costura de todas as costuras do forro. Posicionamos o direito da parte externa com o direito do forro. Fixamos com alfinetes a parte superior do corset, fazendo coincidir todas as costuras da parte externa com as costuras correspondentes do forro. Fazemos uma costura a 1 cm. Ao passar sobre os canais das barbatanas, costuramos para frente, para trás e novamente para frente para reforçar. Passamos o valor de costura em direção ao forro. Fazemos uma costura de fixação, prendendo o valor de costura ao forro a 2 a 3 mm da costura de união. Passamos a ferro.
Usaremos um zíper separável. Marcamos onde ficará o final do zíper. Um 1,2 cm a partir da barra e 1 cm a partir da lateral. Abrimos os pequenos furos existentes na base de plástico do zíper com um alfinete de cabeça plana. Fixamos o zíper com alfinetes ou com alinhavo. Fazemos uma costura a 0,5 cm dos dentes do zíper e outra costura o mais próximo possível dos dentes. Costuramos à mão a parte inferior do zíper, passando pelos furos que abrimos anteriormente na base de plástico. Dobramos a parte superior do zíper em forma de L. Cortamos um pedaço da fita do zíper em forma de cunha para evitar volume no local da dobra. Costuramos à mão a parte superior que acabamos de dobrar. Cortamos o excesso do zíper. Fechamos o zíper e o posicionamos fazendo coincidir as extremidades inferiores do tecido. Marcamos com uma caneta onde terminará o zíper do outro lado. Subimos o cursor do zíper, fixamos o zíper com alfinetes ou alinhavando e fazemos uma costura a 0,5 cm dos dentes do zíper e outra costura o mais próximo possível dos dentes. Costuramos à mão a parte inferior do zíper passando pelos furos que abrimos anteriormente na base de plástico. Descemos o cursor do zíper até a base. Na parte superior fazemos novamente o corte em forma de cunha e dobramos em forma de L. Costuramos à mão. Cortamos o excesso do zíper.
Passamos as barbatanas a ferro em baixa temperatura para que fiquem planas. Cortamos as barbatanas de acordo com o comprimento descrito na tabela de comprimentos das barbatanas. Queimamos as extremidades das barbatanas para evitar que danifiquem o tecido, uma vez inseridas no canal. Inserimos cada barbatana no seu respectivo canal. Posicionamos o direito da parte externa com o direito do forro. Fixamos a barra com alfinetes, fazendo coincidir as costuras de união da parte externa do corset com as costuras de união do forro. Fazemos uma costura a 1 cm, começando a costurar do centro do corset em direção ao exterior. Ao passar sobre cada canal das barbatanas, costuramos para frente, para trás e novamente para frente para reforçar o canal. É preciso ter cuidado para não costurar sobre nenhuma barbatana. Repetimos do outro lado, começando novamente do centro do corset em direção ao exterior. Passamos o valor de costura em direção ao forro. Fazemos uma costura de fixação unindo o valor de costura da barra ao forro a cerca de 2 a 3 mm da costura de união. É um pouco complicado, mas com calma e paciência é possível. Utilizamos as aberturas que ficaram na área do zíper para costurar a fixação. Costuramos do exterior em direção ao centro de um lado e do outro exterior em direção ao centro do outro lado. Cortamos os excessos dos valores de costura dos canais das barbatanas e o excesso do valor de costura da barra. Desviramos o corset utilizando a abertura que ficou nas laterais do zíper.
Passamos a barra. Dobramos o forro na área do zíper para dentro, assim como o zíper, e passamos a ferro. Fazemos uma costura invisível à mão, unindo o forro ao zíper. Repetimos do outro lado. O corset está agora finalizado.